Olá, eu sou a Karinian, sou uma VTuber brasileira e seja muito bem-vindo ao meu podcast. Na descrição, você vai encontrar todas as minhas redes sociais. Considere me apoiar por lá também. Muito obrigada! Este é o episódio piloto, episódio 0. Aqui eu gostaria de primeiro me introduzir para quem não me conhece e para quem ainda não conhece o meu trabalho. E também contar um pouquinho da minha trajetória e de como eu vim parar aqui, como eu me tornei a VTuber que eu sou hoje em dia. Eu espero que vocês apreciem. Primeiro contato com VTubers. Era na época de 2019, quando eu estava, como qualquer outro dia, navegando pelo YouTube, até que então eu encontro, ligado ali com as minhas pesquisas, né, de conteúdo otaku, animes, games e afins, eu me deparo com uma produtora de conteúdo chamada Kizunai. Eu sabia que esse seria o meu primeiro contato com VTubers e que até então parecia tão pouco e tão novo esse mundo, mas que eu não estava preparada para cair no buraco de VTubers. Logo, eu comecei a acompanhar os clipes que eram os momentos mais engraçados, os memes mais comentados da Kizunai e também as gameplays dela. Eu comecei a frequentar o canal dela no YouTube, eu comecei a ver as lives dela ao vivo no YouTube também. E eu achava aquela ideia de ter uma personagem de anime ali interagindo com o jogo, conversando com o chat, muito genial. Eu me perguntava como tudo aquilo funcionava, porque até então era tudo como se fosse uma mágica aos meus olhos. Era o meu primeiro contato, eu estava deslumbrada com aquele mundo. Eu queria fazer parte daquele mundo, não só como uma simples espectadora, mas também como alguém que pudesse produzir esse tipo de conteúdo. Afinal, a minha relação com a internet se dá muito antes de apenas ser uma espectadora. Eu também já fui uma produtora de conteúdo. Antigamente, eu tinha um canal de blog. Então, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de comentar a minha opinião sobre os assuntos. Eu queria que as pessoas soubessem sobre a minha opinião. E eu gostava de discutir sobre vários tópicos. Aquele anime da temporada, o que você achou dele? Eu diria que eu daria uma nota 7, por exemplo. Então, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito dessa troca de conhecimento, essa troca de aprendizado, de valores. Então, olhando aquilo acontecendo ao vivo, enquanto tinha uma gameplay legal de fundo, era algo que, aos meus olhos, me encantou muito. Fora isso, eu diria que o maior contato que eu tive, o mais próximo, pelo menos, de uma live ou de qualquer coisa que seja ligada à produção de vídeo na internet, foi lá no começo, lá nos primórdios, onde eu gostava muito de editar alguns vídeos no Movie Maker. Era uma coisa que eu fazia por hobby e porque eu achava legal e divertido. Além disso, claro, na escola eu era congratulada por saber editar, por fazer umas montagens legais e também por saber fazer os trabalhos escolares. Então sempre me queriam nos grupos. Além disso, eu também fiz alguns vídeos curtos de unboxing, porque uma das minhas paixões sempre foi mangás. Até hoje em dia, inclusive, eu coleciono, eu tenho uma grande coleção de mangás que eu preciso um dia fazer como se fosse uma biblioteca da Bela, sabe? Da Bela e a Fera. Colocar aquelas estantes gigantescas até o teto, assim, só que cheias de mangá ao invés de livros. Bom, mas voltando um pouquinho sobre a Kizunai. Além de todo aquele meu encanto inicial, também me surgiu o questionamento. Será que existiam outras VTubers nesse mundo afora? O que será que tinha além da Kizunai? O que será que eu poderia fazer para também me tornar uma VTuber? Eram muitos questionamentos e poucas respostas. Na época eu lembro de procurar muito no Google sobre como fazer um model VTuber, como me tornar uma VTuber. Apesar de ter absolutamente zero experiência com arte ou com qualquer
tipo de produção artística que seja. Mas as minhas esperanças na época era encontrar alguém que soubesse fazer, ou então mesmo encontrar um caminho que eu pudesse seguir. Foi então que em uma dessas muitas e muitas pesquisas, eu encontrei sobre a empresa da Hololive. E foi então que eu realmente caí de cabeça nesse mundo das VTubers. A Hololive inicialmente ali com seus models extremamente bonitos para a época, né? Até porque a maior parte que eu via eram geralmente os modelos 3D, né? E a Hololive na época já tinha modelos 2D muito bem feitos. E eu fiquei vislumbrada por aquilo. Eu queria ter um model daquele também. Eu queria fazer parte daquele mundo. Eu queria descobrir o que mais tinha, o que eu mais poderia procurar e o que mais eu poderia fazer para me tornar uma VTuber também. Na época, tinha uma barreira linguística muito grande. Eu lembro que as primeiras VTubers ali que eu vi da Hololive eram todas japonesas. E eu ficava me questionando: poxa, como é que, mesmo por essa barreira gigantesca de linguagem, né? Porque não é tanta gente assim que sabe japonês, né, ao redor do mundo. Mas o que fazia a força das meninas da Hololive eram justamente os fãs. Os fãs faziam traduções de clipes, faziam os melhores momentos em vídeo. E por eu saber inglês, isso me facilitou muito também a conhecer um pouquinho mais e a poder acompanhar e entender também o que elas estavam fazendo, qual era o conteúdo que elas estavam produzindo e estudar também. Foi então que, em certo dia, aconteceu um evento histórico. 5 meninas da Hololive debutaram na linha IN, que é a linha English. E foi então que houve o boom das VTubers. Foi então que eu finalmente comecei a levar mais a sério isso de VTuber e de crescimento na internet como VTuber. Na época também, eu cheguei a ir atrás de algumas VTubers brasileiras, que na época não haviam tantas, mas eu cheguei assim a ter contato com algumas. Eu ficava ali mais quietinha, só acompanhando mesmo, nunca fui de participar muito no chat, assim como uma espectadora mesmo. Mas eu tava ali, toda a live acompanhando, assistindo e estudando também, tentando entender como é que era feito o conteúdo ainda. Inclusive, foi nessa época que eu comecei a me tornar ainda mais fã e consumir ainda mais o conteúdo também das VTubers brasileiras. Eu vi ali uma proximidade maior, tanto pela. Por não ter, né, mais a barreira linguística ali de, querendo ou não, sendo uma nativa que fala português, é um pouco complicado ainda, apesar de eu saber bem o inglês. Ainda assim, é mais confortável você ouvir algo no seu idioma e você automaticamente já se identificar com aquela situação, ou mesmo ter vivências parecidas. Então, o que aconteceu foi que teve essa troca, né? Eu inicialmente assistia muito o pessoal lá de fora, as VTubers da gringa também. Eu cheguei a acompanhar algumas VTubers indies. Mas depois que eu tive essa aproximação, né, essa proximidade maior com as VTubers brasileiras, eu passei a acompanhar muito mais elas do que as de fora. Mas então, infelizmente, foi nessa época que o Covid começou a ficar mais forte no Brasil. Com a pandemia, eu me deparei com uma situação complicada. Eu não tinha muitos hobbies além de jogar casualmente algumas coisas, como, por exemplo, não orgulhosa hoje em dia, LoL, League of Legends, Dota e também alguns jogos ocasionais indies. Mas eu não tinha nenhuma paixão assim que eu gostava de fazer. Eu gostava muito na época de sair, passear na Paulista e fazer as coisas que eu gostava de fazer fora de casa. Mas com a pandemia ali batendo na minha porta, eu não poderia sair de casa. E foi então que eu comecei a finalmente me decidir. Vou começar um canal na Twitch. E foi aí que a minha carreira de streamer na plataforma começou. Bom, era meu início de carreira como uma streamer, né, na plataforma. Eu ainda não tinha nenhuma pretensão. A minha única ideia era justamente só me divertir um pouco, compartilhar os jogos e fazer amigos.
No geral, acho que o que eu mais queria naquela época era justamente ter alguma conexão humana com alguma pessoa, porque era pandemia, eu estava isolada, eu não tinha grandes amigos ali, eu já estava no meu período jovem adulta, digamos, eu tinha acabado de sair do meu último emprego, então não tinha ninguém assim com quem eu pudesse conversar, com quem eu pudesse interagir. E a questão era justamente essa, né? Encontrar uma comunidade ou criar uma comunidade mesmo. Pra quem fica curioso, né, sobre o meu começo assim de carreira, eu não tinha nenhuma experiência na plataforma da Twitch, então eu não sabia configurar muita coisa, eu não sabia colocar um overlay, eu não sabia colocar um alerta. Então no começo foi bem conturbado assim para mim, eu tive que aprender muita coisa do zero. Eu tive que ter a experiência de não saber ir atrás, e me deparar com muita coisa nova também, era um mundo totalmente novo, assim, totalmente único. Até porque até então eu só tinha contato assim com streamers como espectadora, né? Eu não propriamente criava nada, eu só acompanhava mesmo e eu não conhecia, né, as coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu mais fico pasma como eu não tinha acesso era o Discord, né? Na época, assim, muita gente começou a usar o Discord, né, pra conversar, fazer chamada junto. E eu sempre fui meio alheia, assim, ao Discord. Eu era da época mais do MSN, do Skype, né? Então, era muito novo, assim. Eu não. Inicialmente eu até brincava, assim, que eu não gostava muito da plataforma do Discord. E hoje em dia é uma das coisas que eu mais uso, assim. Tanto para me comunicar com a minha comunidade, quanto para conversar com amigos. Eu acho incrível como o Discord é legal, assim. Mas, inicialmente, para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem como criar um servidor do Discord, eu não sabia como configurar as permissões. E aí eu fui atrás, eu descobri como é que fazia. São coisas pequenas, mas que eu fui me orgulhando conforme eu ia aprendendo, conforme eu ia me dedicando, conforme eu ia vendo que estava dando certo. E aí o meu começo foi meio assim, meio perdida, né, nesse mundo, mas com algumas pessoas ali me acompanhando. Claro que inicialmente não tinha praticamente ninguém, se não ninguém mesmo, só alguns bots assim mesmo, que é aqueles bots de configuração, né, que você coloca para automoderar o seu chat. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo algumas comunidades menores também. Então, eu comecei a fazer amizade com alguns streamers menores também. Aí a gente começou a trocar raids, né? Pra quem não sabe, aqui o termo, né, de raid é mandar o seu público quando a sua live tá terminando para um outro streamer, né? Ou mesmo você poderia receber, né, o público de alguém na sua live quando o outro streamer acaba a transmissão dele. E aí foi assim que eu fui me enturmando ali com a galera, né? No início foi bem legal, porque era muita novidade, né? Muita gente diferente também no meio, muita gente que tinha hobbies parecidos, que tinha gostos parecidos também. E aí eu encontrei vários amigos. Foi uma época muito feliz, assim, da minha vida. Eu sou bastante grata, eu acho que eu tive uma boa troca de experiência com esses amigos. A gente chegou a jogar bastante juntos, a gente se divertiu bastante. Mas, na época, eu não tinha essa mesma perseverança que eu tenho hoje em dia e nem muito menos dedicação que eu tenho hoje em dia para abrir live todo dia. Então eu levava as lives como um super hobby, assim, eu abria quando eu estava com vontade, eu não tinha horário planejado. Então era realmente algo assim, um evento a cada, sei lá, uma vez por semana, assim, digamos. Então era algo bem descompromissado, eu não fazia programação de nada, assim, de. É que hoje em dia eu faço uma agenda, né, das lives, mas na época não tinha agenda, não tinha um jogo determinado, eu não sabia nada sobre a plataforma da Twitch. Eu também não tinha nenhuma pretensão de crescer e virar uma grande streamer. Pra mim, na época ali, ter umas 20 pessoas no chat já era muita coisa, assim. Isso porque ainda eu estava crescendo. Na época eu pegava 20 pessoas, 30 pessoas, às vezes até 40, 50 pessoas. E isso pra mim já era, tipo, estrondosamente grande, né? Era um número absurdo, assim.
Ainda mais eu que não me dedicava tanto a isso, né. Então eu já achava o máximo ali só por ter a minha comunidade mesmo, e por ter amigos, né, ter encontrado amigos. Eu acho que esse era o meu maior objetivo, assim, naquela época. Mas mesmo na época, levando as lives como um super hobby, eu ainda pude ter muito aprendizado na época. Eu lembro que tanto coisas simples, básicas, como configurar um OBS, colocar painéis, colocar o overlay da live, fazer um Discord para a comunidade se integrar melhor, tanto quanto lidar com comunidade, né, lidar com chat, lidar com pessoas no geral, pra mim era algo muito novo ainda. Eu sempre fui uma pessoa meio muito, na verdade, tímida, sempre muito na minha. Eu ainda sou uma pessoa que eu sinto um pouco de dificuldade de me impor. Eu tô melhorando nisso atualmente, mas eu sempre fui uma pessoa muito mais na minha, assim, mais fechada mesmo. E eu acho que ter tido essa primeira experiência de poder conversar mais, me soltar mais também, foi muito enriquecedora. Eu lembro que na minha cabeça eu ficava pensando: "Nossa, por que será que eu nunca fiz isso antes?", porque eu acho que essas coisas acabaram contribuindo muito para o meu crescimento pessoal mesmo, não falando como carreira de streamer, nem como, VTuber, nem nada, mas eu mesma, sabe, assim, de entender melhor o que eu sou, o que eu quero pra mim, o que eu queria mostrar também para o público, né, o que eu tinha a oferecer também. Então foi extremamente legal de reconhecer essas coisas, de reconhecer minhas características boas, de reconhecer também meus defeitos. Então foi extremamente positivo, assim, pessoalmente no meu crescimento mesmo. Fora que também na época, né, sem contar que foi uma época que eu comecei a fazer terapia também, então muita coisa na minha vida pessoal estava mudando também. Foi uma época extremamente difícil, né, ao mesmo tempo que foi muito boa, foi uma época muito difícil. Mas apesar de tudo, né, de na época estar trabalhando várias questões internas minhas, problemas internos meus na terapia, conversando muito com as pessoas também, eu ainda sempre tive, né, uma questão muito forte em relação à minha autoestima. E com as lives era bastante exposição, né? Eu sempre me incomodava um pouquinho com memes, com prints assim, que o meu rosto estivesse levemente distorcido ou que tivesse algum clipe que fosse engraçado. Eu sempre achava que não era digamos, algo engraçado pra todo mundo. Era tipo o pessoal caçoando de mim. E isso era um problema meu, né? Porque na verdade era sim uma situação engraçada. Era pra eu achar comediante também, né? Porque não tinha nada assim envolvendo nenhum desrespeito de ninguém. Era sempre super tranquilo, assim. Eram só memes internos mesmo. Mas como eu tinha essa questão de autoestima extremamente complicado e frágil ainda, eu sempre lidei com muito bullying na escola, eu sempre tive muitas questões de não gostar da minha aparência, de sempre ficar pensando: "Nossa, eu queria ter nascido diferente, eu queria fazer uma cirurgia, eu queria mudar meu rosto". Então, eu sempre tive muito problema em relação à minha imagem, assim, né. E tinha ainda mais problema em relação a saber como as outras pessoas me viam, né. Eh, Infelizmente, assim, quando você é um streamer de rosto, né, de câmera, em que você mostra o seu rosto, é muito complicado você receber comentários diretamente no chat ali, te julgando pela sua aparência física, falando de como você é, falando algum ponto específico que você já tem alguma insegurança, sabe? Que você já tem alguma questão ali que você não goste. E aí ter alguma pessoa apontando diretamente na sua cara isso, e ainda mais estando ali tudo ao vivo, né? É muito complicado assim você lidar. E eu como Assim, como eu era uma streamer iniciante ainda, eu realmente não sabia lidar com esses comentários. E isso foi uma das coisas que mais pesou, assim, pra mim na época até. E foi aí justamente que eu liguei os pontos, né? Eu pensei: "Poxa, eu gosto tanto de VTubers, né? Gosto tanto da ideia de ter ali um avatar te representando, em que você possa colocar sua personalidade muito mais forte do que a sua aparência física, né?". Eu recebia muitos comentários, tanto, né, hateando ali minha aparência física ou falando de algum defeito meu, falando do meu cabelo, falando do meu rosto.
mas eu não queria, assim, tanto os negativos quanto os positivos, eu realmente não queria. Eu queria que as pessoas me acompanhassem pelo o que eu estava oferecendo ali de produtora de conteúdo mesmo. Se eu queria ser engraçada, eu queria mostrar uma gameplay, eu queria que as pessoas pudessem me acompanhar pelo que eu sou e não pela minha aparência física. E aí, finalmente, eu tomei uma decisão. Eu iria me tornar uma VTuber, seja por bem ou seja por mal, mesmo tendo pouca informação, mesmo não conhecendo os métodos nem meios de como me tornar uma VTuber, eu me decidi. Eu estava pronta para realmente me jogar de cabeça e realmente ser uma produtora de conteúdo sendo uma VTuber. E foi então que eu descobri sobre plataformas que eu poderia criar meu próprio avatar, né, 3D. Inicialmente eu até cheguei a testar algumas coisas, né? Fui lá, baixei o programa, fiz lá meu avatar, né, seguindo o tutorialzinho e aí já tipo peguei assim uma base de modelo, né? Aí tentei deixar o mais parecida comigo, né, IRL, até porque eu não tinha nenhuma ideia ainda concreta de como eu queria uma personagem ou no caso, uma OC, né, uma original character pra mim, né? Então, eu ia fazer de acordo com comigo mesmo, apesar de entrar naquela contradição, né? Não queria que os outros me vissem como eu sou, né, de aparência, mas ao mesmo tempo eu tava criando a minha VTuber igualzinha, assim, imagem e semelhança a mim mesma, né? É curioso isso. Mas aí, obviamente, né, como qualquer pessoa que acabou de ter um primeiro contato ali com uma ferramenta nova, eu era péssima. Eu não consegui fazer direito, o modelo lá ficava todo bugado em algumas partes, né? Eu tentava pintar o cabelo, eu não sabia fazer as mechas. Eu tentava trocar alguma coisa, eu também não sabia, e aí eu ficava irritada, e aí eu desisti dessa ideia. Mas aí buscando algumas inspirações, né, no meio, assim, né, daquela parte de 3D, eu lembro que tinha um site, perdão, não vou lembrar o nome de tudo agora, mas tinha um site lá que tinham vários modelos 3D compartilhados, né? Claramente, vários deles você não podia usar, né? Era de uso único lá. Então, o pessoal deixava numa espécie de galeria, museu, assim, dos modelos 3D, né? E aí eu olhava aquilo, eu ficava, assim, vislumbrada, né? Porque era muito bonito. E era muito diferente do que eu até então tinha visto, né? Que era aquele modelo básico ali, com um vestido duro e tal. Os modelos lá tinham bastante movimento, assim, tinha um acabamento diferente, né? E aí, olhando lá no site, eu vi que tinha uma categoria lá de modelos de graça, né? Então eram modelos que basicamente qualquer um poderia pegar e usar. E aí, né, buscando muito, né? Claro que tinham muitos lá que não eram do meu agrado, mas buscando muito, assim, eu lembro que eu fiquei em torno de umas 3, 4 horas, assim, só olhando aquele site. Eu fui até a última página daquele site, que era em torno de, sei lá, assim, mais de 1000 páginas, e eu fui em cada uma delas, olhando, olhando, olhando. E aí, finalmente, eu me deparei com um modelo muito bonitinho lá, que eu tinha gostado muito. Tinha uma temática de cabelo rosa, uma parte verde também, o que me lembrava muito de morango, né? Eu gostava muito dessa temática de morango, coisas kawaii. E aí eu decidi, não, eu vou pegar essa VTuber e vou fazer live com ela, né? E aí eu comecei a minha jornada lá, né, no meu próprio canal ali, né, o meu canal IRL inicial mesmo, né? Eu falei assim: "Ah, eu só vou abrir aqui a live com o VTuber mesmo, né, e ver no que dá, né? Eu vou ficar mais confortável e vai ser muito bom pra mim". Inicialmente, claro, né, muita gente estranhou, né, de um dia para o outro, assim, eu tava lá com a câmera aberta e de um dia para o outro tinha uma menina 2D, né? Nossa, o que aconteceu com esse canal? Foi hackeado? Foi vendido? O que aconteceu, né? Aí eu não, eu explicava lá, não, sou eu mesma, só que agora eu vou tentar fazer as lives com modelo, né, porque eu me sinto mais à vontade e tal. Inicialmente o pessoal pareceu apoiar bastante, né? O pessoal queria que eu ficasse realmente feliz, confortável, né? Mas já no segundo dia ali que eu abri live, né, eu lembro que até estava muito entusiasmada, porque eu tinha trocado overlay, eu tinha feito tudo combinando. Eu tinha até, na época, comprado, assim, umas primeiras coisas, assim, para overlay, para badge e tal, né. Badge, no caso, é tipo um iconezinho que fica do lado de quem é inscrito, né, lá na Twitch. Enfim. E aí eu estava super feliz, super animada, né, com toda essa troca, assim, né, me sentindo muito mais à vontade também. Mas o que aconteceu foi que nos próximos dias, assim, nos dias seguintes em que eu abri live,
Eu pegava, por exemplo, vai uma média de 20 na época, no dia seguinte, assim que eu abria a live como VTuber, eu estava com uma média de 3, 5 pessoas. E aí conforme ia passando o tempo, assim, eu começava a cair, né, ficava tipo uma pessoa, 2 pessoas. E aí eu fui desanimando muito, né, eu na verdade notei que tinha muita gente ali que tava mais ali, né, por conta da minha aparência do que por conta de ser eu, né? Porque continuava sendo eu. Eu tava ali ainda. Eu tava streamando, eu tava fazendo a mesma coisa. Só que ao invés de estar com uma câmera ligada no meu rosto, eu tava ali com o meu modelo VTuber, né? Se passando por mim e tal. E aí eu lembro que isso na época me desanimou muito. Eu tava no meu, digamos, auge assim de felicidade, de alegria, de entusiasmo, de ter algo novo para poder fazer as lives, de me sentir mais eu, de me sentir à vontade, assim. Eu era, poxa, eu era uma menina 2D, né? Quem que não quer ser uma menina 2D perfeita? Eu estava muito feliz lá. E aí, infelizmente, o meu público naquela época não me acompanhou, assim, digamos, nesse meu hype, né? O pessoal foi meio me deixando, assim, né? Parando de me acompanhar e tal. E aí eu fiquei bem desanimada. Mas nem tudo é tristeza. Então, o início de Acarinhã, 2021. Foi quando eu criei o canal novo, né? Foi quando eu comecei do zero, basicamente. Eu claramente tinha muito medo, muitas inseguranças. Eu tava saindo de uma comunidade ali que eu já tinha um local seguro, né? Era minha bolha, assim, digamos. Eu já tinha muitos amigos, eu tinha um público lá que me acompanhava, apesar de ter parado de me acompanhar depois que eu fiz algumas lives de teste como VTuber. Mas eu tava me jogando em outra comunidade, né? Que seria a comunidade VTuber brasileira. Então, era tudo muito novo, assim, era como se fosse um primeiro dia de aula, né? Eu me via entrando, assim, na escola e todo mundo ali já enturmado, assim, eu sendo a menina que entrou no meio, assim, sabe, do ano letivo. E aí eu tava super, né, ansiosa, com medo também do pessoal não me aceitar. E aí foi uma aventura, né? Mas aí eu decidi, não, eu vou realmente começar isso e para isso eu preciso de um modelo, né? Porque até então eu tinha pego aquele modelo 3D, né? Só que, poxa, não era a minha cara. Eu via aquilo lá, eu gostava, eu achava muito bonitinho, né? Achava muito fofo a estética toda. Mas eu pensava, isso aqui não me representa, né? Infelizmente, por mais que eu gostasse do modelo, não era algo que eu conseguiria incorporar, eu acho. E aí foi então que eu descobri o site do Nizima. E aí, para quem não sabe aqui, né, o Nizima, ele é um site com vários modelos VTuber lá. Você pode comprar, tem alguns modelos que são de uso único, né, uso exclusivo. Então, você tem todos os copyright do model, então você pode fazer produtos, fazer as coisas. Geralmente esses modelos são os mais caros, sim, não vou não vou mentir, né? Qualquer um que entrar no site agora consegue ver. Mas como na época eu nem estava pensando em gastar tanto assim, né? Até porque eu não tinha tanta grana para investir. Eu pensei, não, eu vou pegar um modelo que é os modelos de uso comunitário, né? Assim, você paga pelo modelo, né? Mas qualquer outra pessoa também pode comprar o modelo e usar, né? Então, teoricamente, podem ter várias versões de você mesmo, assim. Tipo, você compra o modelo, mas alguma outra pessoa de outro lugar pode comprar também, né? E usar. Então, você tem que ter isso em mente quando você vai comprar um modelo de uso comunitário, né? Apesar que não é todo mundo que também pode sair usando, né? Você precisa comprar o modelo lá. Mas enfim, eu decidi investir, né, um pouquinho de dinheiro aí e, né, olhando lá assim nos modelos que estavam na faixa de preço que eu queria, eu acabei encontrando esse, né, que é o modelo que eu uso atualmente, né? Eu diria que é a Carinhan 1.0, assim. Eu tô aí há 2 anos já usando a mesma, né? Eu me identifiquei muito, assim, eu gostei muito da estética dela. Eu achei muito bonitinho, assim, as animações que tem. Pra quem nunca me viu em live, eu faço uma animação de acenar com as mãozinhas, eu faço uma animação de bater palminha. E lá nos começos, assim, isso agora, hoje em dia, é normal, assim, o pessoal coloca várias animações, né, no modelo VTuber.
Mas na época era uma coisa muito nova, assim, muito diferente. Eu nunca tinha visto, por exemplo, nenhum VTuber fazendo isso. Nenhum VTuber grande, assim. Todos os modelos eram bem mais simples, né? Sem muitas animações. Não tinha tanto essas coisas de expressões, assim. O rig, no caso, é o movimento, né, do VTuber. Não era tão preciso quanto hoje em dia, né? Então, eu me encantei muito, né, por esse modelo, e aí eu falei, não, é esse daqui. Foi aquela coisa assim de, eu não acredito em amor à primeira vista, mas no caso desse modelo de VTuber, eu acredito que foi um pouco, sim, amor à primeira vista. Eu bati o olho e eu falei, não, eu quero essa, tem que ser essa. Essa daqui sou eu, assim, sabe? Eu me senti muito identificada, né, bateu aquela identificação muito rápido, assim. E aí eu pensei, não, tem que ser essa mesmo. E assim, fato curioso é que esse modelo em si foi um modelo que eu encontrei e comprei, assim, meio que no impulso, né? Porque era de madrugada, eu já tava maluca, assim, de sono, mas eu tava lá rolando, scrollando, assim, vários modelos do Nizima, e aí eis que me deparo com esse, eu falei, não, tem que ser esse mesmo. Mas já era de madrugada, e aí eu pensei, bom, eu vou debutar essa semana. Pra quem não sabe, o debut é um termo que o pessoal do meio VTuber usa pra você estrear na comunidade. Então, é como se fosse sua apresentação, é como se fosse você sendo uma nova pessoa sendo apresentada assim a muitas pessoas. Então eu pensei, não, eu vou planejar, vou fazer essa live acontecer, e aí eu vou ter um cronograma certinho. Eu já tava com altos planos, eu tava muito entusiasmada na época, não é à toa, né? Até porque era uma conta nova, eu não tinha nada a perder, e aí eu pensei, não, realmente vou me jogar de cabeça nisso aqui. Eu tava muito feliz com a minha modelo e nossa, era tudo muito novo pra mim, era tudo muito legal, muito divertido de descobrir. E aí eu fui atrás, né? Fui fazendo ali os overlays, né? Eu lembro que eu até comprei um pacote de overlay no Etsy também, que eu recomendo muito pra quem. Olha só, o meu começo, eu recomendo que você compre coisas que estão dentro do seu orçamento. Hoje em dia tem muito esse estigma de que você tem que comprar o melhor equipamento, você já tem que começar com o microfone da Shure lá, de, sei lá, R$ 1.000. Então, cara, não é bem assim, sabe? Eu, pelo menos, né, eu comecei comprando as coisas que estavam ao meu alcance, assim, eu acho que o máximo que eu gastei ali no meu começo mesmo pra, né, começar tudo mesmo, assim, foi em torno de R$ 600 no máximo, estourando mesmo. Até porque eu nem tinha essa grana, assim, sobrando, né, eu não poderia sair gastando com muita coisa. Então, eu vejo hoje em dia que a galera tem vídeo de lore, né? Tem um videozinho de animação para anunciar e tal. Eu acho muito legal, mas eu acho que é importante também frisar que você não precisa de tudo isso para você começar a fazer lives, né? Eu sei que muita gente tem essa vontade, né, de fazer tudo bonitinho, de fazer tudo ali bem planejado, até porque o debut hoje em dia se tornou algo muito de alcance também, né? Se você fizer um debut de uma qualidade boa, assim, vai ter realmente gente que vai acabar entrando lá na sua live, vai ter muito mais chance de você ter um público ali que já te conheça, que você no dia seguinte possa ter, né, esse público ali junto com você também, né, ter uma retenção boa também. Então, e é muito importante também para os outros VTubers poderem te conhecer, né? O pessoal da comunidade poder te ver. E só que na época eu não tinha nenhuma noção disso, né? Na época eu só queria, tipo, não, eu quero começar logo a fazer live e é isso, sabe? Acabou. Então, pra mim, eu já tinha ali meu microfone, que era na época um BM800, né? Que eu já tinha, porque eu já fazia lives, né? Desde 2020. Então, tudo que eu tinha na época das lives, assim, era o que eu continuei, né? Os meus equipamentos não mudaram, né? O meu computador também não mudou. E aí eu só comecei mesmo a usar o modelo VTuber, né? Inclusive, na época, eu nem usava o VTube Studio, né? Porque, pra quem não sabe, o VTube Studio é a plataforma pela qual você coloca o seu modelo lá e ele consegue pegar seus movimentos, né? Você consegue impersonar o VTuber. Mas na época eu usava o Pripri Live, que também tem na Steam aí, não sei porquê, na minha cabeça eu achava que era melhor, até porque os movimentos eram mais fluidos, mas enfim, isso não vem ao caso agora.
Enfim, aí eu comecei a dar uma olhada, né, o que eu precisava para poder finalmente lançar minha primeira live, né. Então, fui lá, fiz um edit bem super mega ultra simples, que é o edit de chamada, assim, para o meu debut, né. Eu vou até colocar aqui na tela. E, enfim, eu só fiz um negócio bem simples mesmo. E aí, na época, eu também não tinha afiliado, né. Hoje em dia eu recomendo, eu acho, pelo menos você pegar o afiliado pra fazer um debut, porque assim você já consegue arrecadar sub, né, arrecadar bits também, então é muito melhor pra você como streamer, né. Mas na época eu só queria meter o louco mesmo e começar a fazer as lives e, só começar mesmo. Eu queria ter logo essa primeira experiência, assim, de uma VTuber. Era algo que eu sonhava há muito tempo já, né. Eu estava desde 2019 nessa pira de ser VTuber. Então eu falei: "Não, eu só vou fazer uns negócios simples aqui mesmo e vou começar a fazer live, que é isso que importa. Eu quero fazer live, 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 live". E aí foi isso. Daí chegou o famigerado dia, né, o dia do debut, né. Eu lembro que na época eu não tinha me planejado em nada, então chegou uns 5 minutos, assim, antes de começar a minha live, né, que eu tinha marcado às 8 horas. E aí eu pensei: "Meu Deus, eu não tenho aqueles PowerPoint", né, eu lembrei, assim, de última hora, eu falei: "Meu Deus, o PowerPoint", né. Pra quem não sabe, o PowerPoint ficou meio famoso, assim, né, nesse meta de VTuber, porque basicamente você coloca lá algumas informações sobre você, né, aí você fala seu nome, sua idade, que geralmente todo VTuber coloca, sei lá, alguma coisa fictícia, né, no seu na sua idade, gênero, o que você gosta, o que você desgosta, animes que você acha legal, e essas coisas, assim mesmo, bem genéricas, assim, mas que o pessoal possa entender melhor, né, do que como você é, o que você gosta. É bem algo para gerar meio que uma proximidade ali com o chat mesmo, com o público, né. Então, fui lá, fiz correndo esse tal PowerPoint aí. Eu lembro até que tinha bastante erro nesse PowerPoint. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho mais a gravação no meu debut, né. Também aí é outra coisa que na época eu nem pensava em gravar, né, em poder editar isso e colocar em algum outro lugar. Mas, bom, na época eu não pensei em nada disso. O que tem de registro hoje em dia do meu debut são poucos clipes que fizeram no dia, e basicamente é isso, assim, mas já é vergonha alheia o suficiente. Outra coisa também que eu acho que eu esqueci de citar aqui, mas no começo, como eu tinha muito aquela ideia de VTuber de agência, assim, né, de Hololive, de coisa maior, eu tinha muito esse pensamento de que eu tinha que ser o mais waifu possível, assim. Hoje em dia, o pessoal da minha comunidade já dá muita risada disso, porque na minha comunidade a gente tem um jeito que todo mundo se trata como parça, né. O pessoal fala: "Ah, não, te amo, parça. Tamo junto, parça. É nóis". Então, mas na época eu tinha muito essa ideia de que eu tinha que ser meio que perfeitinha, sabe. Eu também tinha muito problema, além da minha aparência, né, que eu já tinha uma questão muito forte, eu tinha também uma questão com a minha voz, né. Era uma das coisas que me impedia lá no começo também de, logo começar assim como VTuber, né. Eu até pensei, falei: "Mas poxa, eu não tenho uma voz, assim, tão legal, né, pra poder impersonar uma VTuber bonitinha, assim". Eu até achava que no começo eu falei: "Nossa, vão me hatear, porque a minha voz não combina com a minha VTuber, vão achar estranho, não vão gostar". A minha voz não sei, ao meu ver, eu sempre via a minha voz como uma voz masculina, uma voz meio grossa, assim, né. Eu tinha uma visão muito distorcida. Inclusive, eu mesma tô editando, né, esse podcast, e aí eu vejo que na verdade não, né, na verdade era, sei lá, tudo insegurança da minha parte. Hoje em dia eu tenho uma relação um pouquinho melhor com a minha voz. Ainda não está 100%, não está, mas está melhorando, eu diria. Enfim, tudo isso pra falar que eu forçava muito a voz, então eu colocava um certo tom mais kawaii, assim, né, eu ficava tipo: "Oi chat, tudo bom?". Eu dava uma forçadinha, né, pra ficar mais fofinha, pra ficar mais fina a minha voz também, porque eu inicialmente não gostava mesmo do tom que era a minha voz. Também porque eu falava muito pra dentro, né, hoje em dia eu consigo me expressar melhor, eu consigo falar mais alto também, né, parte disso eu me
né, agradeço muito também a minha professora de canto, né, que me auxilia muito nisso. Eu comecei a fazer aulas de canto também, isso me ajudou pra caramba. Mas é algo que eu sou muito, 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 muito grata mesmo às lives que me ajudaram a chegar nesse ponto que eu tô hoje em dia, de conseguir falar melhor. Até no meu trabalho, assim, me elogiaram de eu conseguir falar bem e tal, em público, né? Então, é uma das coisas que eu acho que a live me ajudou muito também. E fora isso, né, falando aí em vitórias também, né, em coisas boas que as lives me trouxeram, eu uma das coisas que eu sou mais assim orgulhosa de ter começado logo assim que eu já, né, comecei a fazer live, eu debutei, foram as agendas, né? Eu sou uma pessoa que, pra quem não sabe, né, eu tenho TDAH e então uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era justamente em manter uma rotina, né, em ter as lives ali como algo constante, né? De ter um dia delimitado ali, né? Às vezes eu ficava com, sei lá, dor de cabeça, eu falava, não vou fazer mais live, não. Às vezes alguma coisa acontecia no meu dia que eu ficava triste, eu ficava, não, vou cancelar a live hoje. Então, eu não tinha esse compromisso, né, com as lives, isso antigamente. Então eu pensei, não, nessa conta eu quero que seja diferente. Todos os erros que eu tinha feito na outra conta lá no ano passado, eu pensei, não, eu vou pegar tudo isso que eu cometi de erros, de acertos, e eu vou investir e vai dar certo dessa vez, né? Eu tava com isso na cabeça e eu tava firme dessa vez. Eu pensei, não, dessa vez eu vou fazer certo. Dessa vez eu vou tentar fazer diferente. Dessa vez vai dar. E aí, dentre todos esses eventos, né, que eu falei, eu acho que um dos mais marcantes para toda a minha comunidade e acho que também as comunidades de fora, né? Eu já não posso afirmar tanto, mas eu acredito que sim. Foi o do evento de Acarificada, né? Para quem não me acompanhou na época, quando eu vi que estava dando certo, né? Quando eu vi ali que estava pegando em torno de 70, 80 pessoas na live, eu pensei, poxa, será que essa é a minha chance de virar uma parceira, né, da Twitch? Eu sempre via os parceiros, assim, né? Pra quem não sabe, os parceiros da Twitch é quem tem um verificadinho do lado do nome, assim, né? E eu ficava olhando aquilo, eu achava muito longe, assim, da minha realidade, sabe? Eu olhava aquilo e ficava, nossa, não é possível. Eu aqui que pego 20 pessoas por live, eu nunca que vou chegar nesse patamar de ter, sei lá, 100 pessoas me assistindo todo dia, né? Mal eu sabia naquela época, né? Mas enfim, eu ficava. Poxa, era um sonho distante, sabe? Não tinha como ainda concretizar. Mas aí, vendo, né, que eu tava ali pegando uns números bons, eu pensei, por que não tentar, né? O máximo que eu posso receber é um não. E olha só, eu recebi um não. Não só um não, como vários não. Foram 3 não, se eu não me engano. Eu pedi 3 vezes a parceria com a Twitch e as 3 vezes foram recusadas, as 3 primeiras. Mas aí eu pensei comigo, não vou desistir. Eu ainda estava muito em ascensão na época, era a época que Genshin se tornou um dos jogos que mais o pessoal assistia, era tipo uma combinação perfeita, assim. Tipo macarrão com queijo parmesão, queijo ralado, sabe? Combinação perfeita. Genshin e VTuber. Na época virou meta, assim, né? Genshin e VTuber era algo que combinava muito bem mesmo. E aí eu falei, não, me decidi. Falei, eu vou tirar férias do meu trabalho, né? Porque, pra quem não sabe, eu trabalho, né, CLT, então eu tenho uma jornada ali de 8 horas. 8 horas, 9 horas, né? Basicamente, porque tem uma hora de almoço, mas eu ainda tô dentro do trabalho, entre aspas, né? Enfim, eu trabalho 9 horas ali e eu ainda fazia live depois, né? Então eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou fazer pra conseguir streamar mais, conseguir chamar mais gente, conseguir trabalhar mais em relação a marketing, em relação a, né, espalhar o meu nome por aí, sendo que eu tô 9 horas do meu dia, pelo menos, ali no trabalho, né? Fora outras coisas da minha vida que eu também tinha, né? Aí eu pensei, não, eu preciso realmente ter esse momento, tirar férias do meu trabalho para eu conseguir focar nas coisas da live. E foi isso que eu fiz. Eu tirei férias e aí eu comecei a dar 100% de mim no projeto de Acarificada, né? E eu tinha tido essa brilhante ideia, né? Eu tava, poxa, né? Um dia eu tava lá pensando assim, tranquila. Nossa, por que será, né, que o pessoal não, sei lá, não apoia
né, a galera que tá indo atrás de parceria. Aí eu fiquei pensando, mas poxa, quantas pessoas sabem o que é uma parceria, né, com a Twitch? Quantas pessoas entendem o que precisa para você pegar a parceria, né? Porque a minha comunidade era muito engajada, né? Ainda é muito engajada. Eu vi a comunidade de muitas pessoas também extremamente engajadas, extremamente juntas ali para conseguir, sabe, cumprir algum objetivo da live. E aí eu pensava, poxa, por que será, né, que muita gente não consegue, né? Por que será que, às vezes, por mais que você tinha uma média grande, né? Eu, por exemplo, tinha dia que eu pegava um pico de, sei lá, 120, 150 pessoas no dia, só que eu ia olhar a média e era tipo 70, 80, porque tinha esse oscilamento, né? De que no começo da live chegava ali o quê? Umas 40 pessoas, porque o pessoal não sabia a hora que eu começava a live, né? Então, começava ali, né, pouquinha gente, aí depois o pessoal ia chegando, ia chegando, ia chegando, atingia um pico muito bom, e aí depois caía de novo, né? Então eu pensei, cara, será que na verdade o pessoal não sabe, né, o que que eu preciso para poder pegar parceria? E aí foi esse grande insight que eu tive, né? Óbvio, eu tenho que fazer um evento com que eu possa explicar para minha comunidade, eu possa dar recompensas para minha comunidade também e fazer o pessoal entender o que que eu preciso que a comunidade se junte para fazer para a gente conseguir pegar essa parceria com a Twitch, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu então fui atrás, né, de planejar isso. Eu lembro que eu fiz vários bannerzinhos, eu posso até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. E aí eu tive essa ideia inicial, falei, não, eu realmente vou fazer assim. Organizei lá certinho as metas, o que eu precisava, porque para quem não sabe, né, para você conseguir a parceria com a Twitch, você precisa de uma certa média, né, nas lives assim do mês, e não é só uma live, é a live de um período, né? Então você tem que manter uma consistência muito grande, né? Você tem que ter gente ali te seguindo, te apoiando. Então, é realmente um grind, assim, é realmente difícil você fazer isso acontecer, não é assim tão fácil, sabe? Então, eu fui atrás de ver tudo isso e fui atrás de espalhar para minha comunidade também, para todo mundo se inteirar e para todo mundo entender realmente o que que eu precisava. E aí, felizmente, né, depois de muito suor, esforço e lágrimas, depois de muitas noites mal dormidas, depois de várias lives, eu totalmente ali rouca, sem voz, porque, pra quem não sabe, na época do evento, né, de parceria, assim, de Acarificada, eu ficava em torno de 5 horas e meia, 6 horas em live. Tinha final de semana que eu ficava 7, 8 horas em live. No final do mês, assim, eu cheguei a fazer live de 12 horas direto. Então foi extremamente desgastante, assim. Fazer uma live de 12 horas, assim, num mês que você faz 2 horas de live, 3 horas de live por dia, é tranquilo. Agora imagina uma semana que você já tá ali todo dia, pelo menos 5 horas em live, seguidas, né? Você abre lá a live, fica 5 horas, fecha, no dia seguinte tá lá de novo, 5 horas de live. E fazer tudo isso, e chegar ainda no final de semana, abrir uma live de 12 horas, não era fácil, era realmente muito desgastante, mas era a época assim que eu tava mais, acho que era o meu ápice assim, era a época que eu tava mais bombando assim, eu diria. E aí, finalmente, né, spoiler, a gente conseguiu a parceria. Isso foi lá em outubro de 2021. Foi até que rápido, né, considerando que eu comecei a fazer lives em abril. E aí, em outubro, a gente já tava com a parceria. A gente já tava, se não me engano, com mais ou menos 8K de seguidores, né, 8.000 seguidores. Então, era muita coisa acontecendo. Eu tava muito feliz. E aí, eis que chegou o ano de 2022, ano conturbado. Foi um ano difícil, assim. Eu sinto que eu não. O ano passou tão rápido, né? Era tanta coisa acontecendo na minha vida que realmente eu não cheguei a planejar muita coisa. Eu sinto que ficou meio jogado, sabe? O ano de 2022, na minha cabeça, foi marcado por, claro, muita coisa especial, muita coisa legal. Mas foi muito mais marcado por uma Kari totalmente perdida e sem um objetivo fixo. E foi, sabe, difícil assim pra mim. Parecia que eu não tinha propósito na vida, porque uma das coisas que eu mais tinha assim força e vontade e entusiasmo pra ir atrás era justamente da parceria. E aí o que acontece? O que vem depois
que você consegue conquistar um objetivo? Você precisa de um novo objetivo, certo? E qual que era o meu novo objetivo? Eu não tinha. Na verdade, até hoje eu ainda tô pensando, qual que é meu objetivo atual, né? Eu tinha algumas coisas em mente, claro, né? Eu já tinha conversado sobre fazer um rebrand, assim, né? Rebrand, no caso, é você mudar toda a estética do seu canal, fazer um redebuild, que pra quem não sabe também, um redebuild é você trocar de modelo, né? Isso eu tinha muita vontade também. Ahn, patrocínios, tudo isso aí é muito legal, né? Mas você precisa ter algo fixo ali na sua cabeça com que você possa ir trabalhando e indo correndo atrás, né? Também. Não é assim só jogar pro alto e, espero que uma hora dê certo. Não é assim. As coisas você tem que fazer acontecer também, né? Então, o ano de 2022 acho que foi marcado por muita correria, muita desorganização da minha parte. Eu acho que eu deixei vários eventos ficarem ali até o último dia para conseguir, né, divulgar e tal. Então, esse ano é uma das coisas que eu quero muito é deixar muito mais bem organizado. Eu acho que até agora eu tô conseguindo fazer isso. Eu espero que, além de tudo isso, né, finalmente esse ano também eu tô conseguindo trabalhar nas coisas ligadas ao meu redebuild. Então, esperem aí um redebuild bem legal. Espero que vocês gostem também das coisas novas que eu tô aprontando aí pra vocês. Então é muita. Agora eu sinto que eu tô voltando aos eixos, né? O ano passado foi um ano de muita descoberta também. Eu cheguei a ficar muito triste também. Foi um ano complicado. Eu sinto que muitas coisas pesaram. Algumas amizades também acabaram pesando pra mim. Algumas situações que me deixaram muito desconfortável também acabaram acontecendo. Então, eu tive que lidar muito mais com relação a coisas do. Assim, por detrás, digamos, do palco, né? Eu tive que lidar com coisas que não tinham a ver diretamente com a live, né? Com a minha live ali, mas também, né? Tinham a ver, só que meio que por trás dos bastidores, assim. Então, foi um ano complicado de gerenciar as minhas coisas, né? Porque, querendo ou não, o canal, a dona do canal sou eu, né? Eu sou a diretora da minha empresa, assim, digamos, né? Fazendo uma analogia, assim. Então, se eu não me mexo, a minha empresa também não se mexe, né? A gente precisa ali colocar os planos em ação, né? E foi uma das coisas que faltou no ano passado. Eu sinto que ano passado foi. Poxa, eu deveria ter dado melhor assim, sabe? Só que eu não consegui entregar, infelizmente. Mas espero que esse ano eu consiga. Eu já tô com bastante coisinha aí de ideia. E realmente eu espero que dê tudo certo. Bom, então é isso, né? Eu consegui passar um pouquinho para vocês sobre cada parte da minha jornada aí como VTuber. Eu sei que foi meio curtinho, eu dei uma resumida em muita coisa também. Eu não queria me aprofundar muito, até porque esse podcast aqui é um podcast piloto, né? Eu tô só testando ainda. Eu espero que vocês gostem do formato. Eu não planejo fazer nada muito longo, que eu acho que também passou de 1 hora a mimir. Mas eu quero poder falar um pouquinho a mais, assim, com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho mais as minhas experiências, contar mais um pouquinho sobre a minha vida, para que vocês também se sintam um pouco mais próximos de mim, né? Eu sei que em live ali a gente acaba conversando sobre muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho meio essa pegada de alguém comentar banana no chat. Aí eu começo a comentar de banana, aí daqui a pouco a gente tá no sorvete, aí daqui a pouco tá no açaí, aí daqui a pouco tá no cocô. Então a gente tem uma questão assim que as coisas vão acontecendo muito rápido. E aí eu sei que não é todo mundo também que consegue acompanhar toda a live minha. Eu sempre tô ali contando alguma fofoca, né, no começo da live. Pra quem não sabe, né, eu vou comentar aqui rapidamente. Meu estilo de live, assim, eu sempre começo pontualmente às 6 horas da tarde, né? E aí, no começo, eu sempre gosto de bater papo, assim, com o chat. Então, contar como é que foi meu dia, perguntar como é que foi o dia do chat, a gente trocar ali algumas coisas de vivência, algumas coisas mais pessoais nossas. Até porque o comecinho da live, assim, é pouca gente que acaba chegando bem no começo, né? Então, eu acho legal porque é um momento mais íntimo, o chat tá mais tranquilo também, a gente consegue conversar mais. E aí, de repente, começa uma frenesia, assim, no chat, porque às vezes entra em assuntos mais polêmicos, assim, digamos, tipo relacionamento, tipo
sei lá, crushes e afins. E aí o pessoal começa a ficar super agitado, assim, a gente começa a falar muita coisa. E aí depois volta a calmaria, daí eu vou pro jogo, geralmente, né? Eu jogo sempre um jogo diferente todo dia. Inclusive, eu lanço a agenda toda segunda-feira lá no Twitter, tá? Geralmente lá nos pinados, né? O pinado do Twitter é aquele primeiro tweet que quando você entra na página, na minha página, né, no caso do Twitter, tá lá, né, o meu postzinho com a agenda. E também eu posto lá no Discord. Inclusive, o Discord é uma ótima ferramenta para poder se aproximar lá todo mundo, a comunidade. Lá tem espaço para vocês colocarem fanarts para mim, tem espaço para vocês colocarem memes, tem espaço para vocês conhecerem mais pessoas da comunidade, para vocês trocarem ideia. A gente assiste lá também sessõezinhas de anime, de filme, de séries. A gente fofoca lá, a gente troca foto lá de. Ó, nada SUS, hein? A gente só troca foto lá bonitinha de pets, de comida, de várias coisas. Então, se juntem lá, a nossa comunidade do Discord também é muito legal. Considerem me apoiar lá na Twitch também. Eu tô fazendo o meu melhor aí pra dar vários conteúdos pra vocês. A gente tem jogado lá bastante coisa diferente também. Eu tenho testado jogos novos. Então, te espero lá, viu? Tô sempre lá de segunda a sábado agora, às 6 horas da tarde e de domingo à 1 da tarde. Tô testando ainda esse horário, mas eu acho que vai ficar esse mesmo. Mas é isso. Muito obrigada a você que assistiu esse podcast. Obrigada por ter escutado até agora. Estou extremamente feliz. Eu espero que esse projeto vá pra frente também. E muito obrigada. Tamo junto e até a próxima. Beijinhos. Nhan, nhan. Eu sou muito feliz de poder fazer isso que eu faço, ser uma VTuber. Eu tenho muito a agradecer à comunidade que sempre me apoiou, me fez chegar no objetivo que era ser parceira da Twitch, conquistar tudo isso que eu conquistei. É tudo graças a vocês, a comunidade. Então, muito, muito, muito obrigada sempre. Obrigada por apoiarem sempre o meu trabalho. Obrigada pelo voto de confiança. E tô sempre aí em live. Espero encontrar vocês na próxima. Obrigada. Tchau, tchau.